Estão prontos para receber uma palavra ao teu coração nesta noite? Abra a palavra comigo, queridos, em Mateus 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 13 em diante. Mateus 14, do versículo 13, nós vamos ler até o versículo 21. Mateus 14, do 13 ao 21. A palavra de Deus diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou ali os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Repita comigo assim: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo de comer. Versículo 17, eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse ele, Jesus. Versículo 19, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, e em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Feche os teus olhos, querido. Vamos falar com o Pai neste momento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos nesta noite. Pedimos a direção do teu Espírito Santo, para que a tua palavra que vai ser pregada venha ser direcionada do teu Espírito ao nosso Espírito. A tua palavra diz que o Senhor testifica em nosso Espírito. Então, Pai, testifica em nosso Espírito a tua vontade nesta noite. Assim eu peço, esteja dando direção, esteja conduzindo, esteja falando, esteja ministrando em nossos corações, para que possamos desenvolver um coração íntimo e grato por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e tudo que o Senhor há de fazer em nossa vida e nossa história. Assim nós oramos e te agradecemos por este momento, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Amados, um versículo conhecido, um versículo que você já deve ter ouvido várias ministrações referente ao assunto, versículo conhecido como a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Veja bem, só que todo gesto, toda atitude de Jesus nos ensina muito. Eu sempre digo isso. Todo gesto e toda atitude de Jesus nos ensina muito. Eu sempre, quando leio a Bíblia, quando Jesus faz algo surpreendente, eu pergunto dentro de mim: por que o Senhor fez isso? O que Ele quer expressar com isso? E o que Ele quis realizar com isso?
quando olhamos para esse versículo, talvez tão conhecido, nós olhamos uma situação no qual Jesus estava realizando milagres em meio ao povo. De repente a Bíblia fala que ele sai, vai para um lugar deserto, e a multidão o acompanha. Em vários momentos da Bíblia, você nota que aonde Jesus estava, uma multidão estava com ele ali. A multidão sempre seguia. E, claro, por que a multidão seguia Jesus? As pessoas seguem quem tem alguma coisa para oferecer para ela. E não só com Jesus acontece isso, acontece comigo, com você, com qualquer pessoa que tem algo a oferecer para o próximo. Quando você é alguém que tem um diferencial de Deus sobre a tua vida, as pessoas vão querer estar perto de você. Isso com certeza vai acontecer. E assim era com Cristo. Aonde ele ia, multidão o acompanhava. Porque queria receber dele uma graça especial, algo especial. Era a palavra, era a direção espiritual, era milagre, era transformação, era tantas coisas acontecendo. E aqui mais uma multidão o seguia. Agora o que me chama a atenção, e eu quero que você preste atenção naquilo que Jesus nos ensina com os seus gestos e com as suas atitudes. Nós estamos entrando agora, mês de dezembro, e todo mês de dezembro, grave isso, nós vamos trabalhar o tema gratidão, porque é o último mês do ano, é o ano no qual nós agradecemos a Deus, de fato, em todo sentido, por todo o ano que Ele tem nos abençoado. Nós estamos chegando nos fins do ano de 2019, e não teria outro tema para nós a não ser tratado, a não ser no mês de dezembro, um tema que voltasse a gratidão a Deus por tudo que Ele já tem nos acrescentado. Eu sei que você é uma pessoa que tem sido abençoada esse ano, vai ser abençoado em 2020, porque Deus se preocupa em abençoar o teu povo. Deus quer fazer isso. Uma meta no coração de Deus é que os filhos sejam abençoados na terra. Por isso que Ele dá-nos direções, caminhos, para que possamos alcançar tais promessas. Agora veja bem, as atitudes e os gestos de Jesus nesta situação nos diz muito. Versículo 15 diz assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Sabe, querido, nós vamos ver dois tipos de percepções humanas aqui. Nós vamos ver a visão do discípulo inexperiente, que os discípulos nessa época estavam sendo treinados, faltava ali muitas experiências ainda. Eu falo que as maiores experiências dos discípulos começaram quando Jesus foi ao Pai, porque daí ele ficou sozinho, ou você aprende a nadar ou você morre. Então a gente aprende pelo esforço. Quando o mestre está do lado é muito fácil. Eles terceirizavam tudo para o mestre, né? Estavam de que não conseguiam, de que não tinham fé, e jogavam para o mestre de novo, e o mestre ia lá e resolvia, porque Jesus, tudo aquilo que está fora da nossa capacidade humana, tudo aquilo que nós não damos contas de articular espiritualmente e humanamente, Ele sempre, de uma forma especial, interfere e nos surpreende. Deus sempre vai nos socorrer nos momentos das nossas aflições. Então, querido, aqui estão os discípulos, ao lado do mestre. De repente ele diz: Senhor, este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Essa é a visão do discípulo, despede o povo. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso? Quando nós não temos um senso de gratidão suficiente para reconhecer quem é Deus em nossa vida, nós sempre vamos abrir mão de oportunidade de milagre. Deus deixa com que situações aconteçam em nossa vida para que venhamos pela fé provocar um milagre, e muitas vezes nós queremos fugir daquela situação porque não temos fé o suficiente para acreditar no milagre. Os discípulos olhavam para a situação, e o que os discípulos disseram para o mestre é: despede o povo. Sabe, querido, muitas vezes na vida nós se deparamos com situações assim, quando tudo foge do nosso controle, as coisas que estavam em nossas mãos fogem do controle, nós queremos deixar, nós queremos se livrar, nós queremos empurrar para frente as circunstâncias da vida.
sabe? É isso que nós estamos vendo aqui. Duas mentalidades: a mentalidade de um filho de Deus, do Cristo, e a mentalidade de um discípulo aprendiz que era limitado na tua fé. Toda pessoa limitada, ela cria dentro dela um complexo chamado vitimismo. O que é o vitimismo? Se você já estudou sobre isso, você sabe. É o complexo de vítima. É dizer assim: poxa, eu não consigo, eu não posso. Aí entra a comeseração, insuficiência, impotência. Entra um monte de pensamento que vai destruindo a fé desta pessoa. E o que nós vemos nos discípulos é uma falta de fé. Por quê? Porque se você que já leu a Bíblia, você já leu um monte de vezes, eu sei. Se você voltar 5 capítulos atrás, o que a Bíblia está acontecendo na Bíblia? Está acontecendo a primeira multiplicação dos pães. Essa daqui é a segunda, ou seja, os discípulos já teve a primeira aula, já sabia que era possível o processo da multiplicação, que Deus podia liberar um milagre segundo as atitudes deles, mas eles voltavam a insistir que não tinha recurso, que era o deserto, que era um lugar à parte, que era para despedir a multidão. Então muitas vezes na vida nós se deparamos com situações assim, gente, que na nossa mão Deus coloca situações que nos dá medo, que nos desafiam. Para quê? Para provar a nossa fé, para ver até onde eu acredito no milagre. Essa era a situação do discípulo. Agora, eu compreendo também, e eu consigo perceber, uma mentalidade de alguém que não queria assumir responsabilidades. Despede o povo, Senhor, manda embora para os vilarejos, para que eles comam alguma coisa por lá. Quando não nos sentimos confiantes em Deus, nós temos a mania de querer sempre não assumir responsabilidades. Sabe essa questão de, não, deixa para outro fazer, isso não é para mim. E nós queremos sempre empurrar para frente os processos da vida e da história. É os discípulos empurrando a situação para frente. No versículo 16, Jesus diz assim: eles não precisam ir. E é aí que os discípulos ficam com mais medo ainda. O que o mestre quer dizer com isso? Agora calcula comigo, gente. A Bíblia fala aqui, no versículo 21, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulher e criança. Onde tem um homem, sempre tem, acho que 2 mulheres, fora as crianças. Porque o censo daquela época contava sempre homens, não contava mulher e criança. Eles sempre contavam um povoado pelos homens, contavam os homens, as mulheres e crianças não contavam, tiravam uma estimativa. Todo o censo era feito por quantidade de homens que tinham naquele espaço. Então eles contaram, tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Diz que no Brasil tem mais mulher do que criança, do que homem, né? Perdão. Diz que é um homem, deve ter, parece que é 2 mulheres e meia, quase 3, uma coisa assim, quase o dobro. Tem cidade que tem 3 mulheres, 4 mulheres para um homem. No Paraná tem uma cidade, não é isso? Não é no Paraná que tem uma cidade, que eu vi esses dias? Que tem, parece que é 4 mulheres para um homem. Tá feio o negócio lá, hein, de homem. Mas, gente, se tinha 5.000 homens, então devia ter umas 20.000 pessoas entre mulheres e crianças. Umas 20.000 pessoas, metade de Nova Mutum quase. Agora, os discípulos olham para 20.000 pessoas, uma multidão, um monte de gente para todo lado, e diz assim: Senhor, despede esse povo, porque não temos como assumir esse povo. E Jesus olha para eles e diz assim: não, eles não precisam ir embora, deem de comer vocês. Sabe por quê? Porque nós sempre vamos querer transferir os problemas da nossa vida, as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas incapacidades, nós vamos sempre querer transferir para as pessoas à nossa volta. Esse é o síndrome de Adão e Eva. Você lembra? Adão e Eva, quando Jesus, na viração do dia, se apresenta, quando Deus se apresenta a eles depois do pecado, a Bíblia fala que eles se esconderam, e de repente Deus aparece e acha Adão e fala assim: Adão, o que aconteceu, Adão? A mulher que tu me deste. Ele começa a jogar para Eva daí. Ela que me fez comer do fruto, Senhor. A mulher que tu me deste, a culpa é dela. Aí quando ele chega em Eva, aí, Senhor, a serpente. E aí é uma transferência de culpa, e ninguém fala assim: não, eu errei. Na vida, muitas vezes as pessoas fazem isso. Isso é um vitimismo, é um sistema de
se colocar num complexo de vítima sempre. Sempre eu sou vítima da situação. Eu nunca sou, de fato, o responsável pela tragédia, pela frustração. Ei, nós temos que deixar o vitimismo e assumir a autoria da nossa história. Deus não pode multiplicar, fazer milagre, transformar a vida de pessoas que se fazem de vítima. O que nós aprendemos com isso é: não se faça de vítima. Você não é vítima. Você é o autor e a autora da tua história. A partir de você que se constrói a sua história financeira, a sua história conjugal, a sua história, das suas atitudes. É a partir da tua coragem ou do teu medo que você conquista algo maior em Deus. Mas nunca se vitime. Eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima, eu nunca faça isso. Aqui nós estamos vendo uns discípulos que eles começam agora a querer transferir a culpa. Olha, despede porque não tem jeito, não tem como. E Jesus fala assim: não, eles não precisam ir embora. Dei de comer vocês. É como se Cristo dissesse assim: vocês já viram uma vez o fator multiplicação acontecer, os milagres da multiplicação acontecer. Por que vocês querem agora fugir da raia? Por que vocês querem fugir dessa situação? Vocês já aprenderam, já viram que é possível. Quantas vezes na nossa vida nós já sabemos quem é Deus, já sabemos o que Deus faz, o que Ele pode liberar sobre a nossa história e a nossa família, e nós se vitimizamos de novo, dizendo: não consigo, não aguento, não posso, Senhor, afasta de mim esse cálice, sabendo que você já passou por esses cálices até pior, cálice até maior. E nós queremos se afastar, tirar da nossa vida os problemas e queremos fugir deles. É a situação dos discípulos. Alguém que não entendeu que tem uma identidade em Cristo Jesus, que não é qualquer pessoa, é filho de Deus, é discípulo do Mestre. Deus estava causando a oportunidade do milagre, gerando no mundo espiritual o milagre. Milagre é gerado, gente. Milagre ele não é assim, não, ele é gerado, é como a criança no ventre. Você começa a crer, você no mundo espiritual começa a buscar de uma forma diferente, dedicar-se a Deus diferente. Você vai gerando o milagre e de repente ele nasce. Mas ele foi gerado. Mas nós não queremos sofrer as dores do parto, nada, as dores do parto não. Nós não queremos as contrações, não queremos de forma nenhuma. Nós queremos só o milagre. É como alguém que não tem nada e olha para um grande empreendedor e fala assim: eu queria tanto que esse cara tem. Esses bens de 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões. Eu queria ter os bens que essa pessoa tem. Mas você não queria pagar o preço que ela pagou, né? É o grande erro do ser humano. Mas olha aqui os discípulos, excluindo a possibilidade do milagre. Então olha, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos, eles disseram para Jesus. Ou seja, você conhece essa história? Conheço bem essa história. A gente como pastor conhece bem essa história. Sabe, pastor, eu não tenho aquilo porque eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Pastor, pastor, eu só tenho uma bicicleta, pastor. Pastor, eu só tenho... E a gente conhece essa história da autocomiseração. Essa história do eu sou o menor de todos, eu sou o mais inferior. Deixa eu te dizer uma coisa importante, querido. Quando você olha para os discípulos, você vê algumas pessoas que já viveram um milagre, já viveram o melhor de Deus. E de repente, eles se vitimizam a ponto de dizer assim: nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Isso me lembra aquele irmão que diz assim: eu só tenho, pastor, isso aqui. Eu só tenho, ó Deus, essa casinha para morar de aluguel. Eu só tenho, ó Deus, essa bicicletinha, eu precisava de uma moto. Eu só tenho, ó Senhor. E esse negócio de só já mostra o nível da ingratidão que eu tenho por Deus, porque eu estou olhando sempre alguém que tem mais e comparando.
O maior segredo aqui é o senso de gratidão a Deus. Quando eu digo para Deus que o que eu tenho é pouco, é miserável, é menor do que o do meu próximo, porque eu sempre olho para o lado, em vez de olhar para frente, né? Eu tenho mania de olhar para o lado, o ser humano é assim. Sempre vou olhar para o tem dois, eu tenho um, ele tem... É a parábola dos talentos, 1 para 5, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O Senhor foi viajar e deu para um servo 5, para o outro servo deu 2 e para o outro deu 1. Eu não sei como foi o comportamento, mas eu creio que aquele que recebeu 1 ficava assim, ó. 2 para ele, 1 para mim. Outro 5 e eu só 1. Você entende? Tanto que foi esse de 1 que não multiplicou. Porque o processo da comparação nos faz sentir menores do que o nosso próximo. O meu vizinho tem pastor, tem uma SW4, eu tenho um Fiat Palio, pastor. E daí? É carro, meu irmão. É o que Deus te deu. Agora, o que nós não entendemos com isso é que nós temos a mania de achar que a quantidade é o que determina o processo do milagre no mundo espiritual, e não é. Quantidade não determina nada. 20 mil pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. Quantidade não determina nada para Deus. E aqui agora nós se encontramos nessa história, o qual os discípulos diz para Jesus, para o mestre: Senhor, tudo que eu tenho é 5 pães e 2 peixes. Tudo. É só isso. A pior coisa do ser humano é quando ele menospreza os poucos recursos que Deus o deu. Gente, nunca menospreze o início das pequenas coisas. É ali que começam os grandes projetos no mundo. Nunca. Nunca menospreze os recursos que Deus colocou em tua mão. Pastor, mas Deus só me deu um emprego de 1,5 salários. Como, pastor, que a minha vida pode mudar com isso? Como que eu posso conquistar isso, aquilo, aquele outro? Como, pastor? Ei, a matemática humana, ela não consegue calcular isso direito, não. Mas a matemática de Deus é diferente. Então veja bem, 5 pães e 2 peixes alimenta 20 mil pessoas? Nunca. Acho que 5 pães e 2 peixes, se nós chamar umas 3 famílias e reunir, que nós comemos esse negócio todinho. E se for assado o peixinho, eu mesmo mato um já. Um já foi. Assadinha, top, hein? 5 pães e 2 peixinhos, aos olhos dos discípulos, nunca que alimentaria aquela multidão. Aos olhos do homem natural, carnal, que não tem fé, que não crê, não há como alimentar 20 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. É um ópio, é loucura, é fora do contexto humano. Então, quando Jesus olha para os discípulos apresentando o pouco recurso que eles têm, Jesus diz assim: tragam para mim. Porque a nossa reação carnal é olhar para aquele pouco salário, para aquela empresa que arrecada talvez os olhos humanos pouco, olhar para aquele recurso que nós temos, que para nós é muito pouco, é coisinha boba, e dizer assim: não tem jeito de eu mudar minha história com isso. Não tem jeito de eu suprir as minhas necessidades com isso. É o nosso olhar carnal que diz isso. Mas e para Deus? Meu irmão, aí é o momento que Jesus fala assim: filhão, eu vou mostrar para você como é que se faz o processo da multiplicação. O que a Bíblia diz? Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Versículo 18: tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. Traga para mim. Porque Jesus, só pela voz do discípulo, percebeu o quanto eles não acreditavam que poderia fazer algo
diferente, que poderia acontecer uma multiplicação e um milagre. Tragam para mim todas as vezes que você, com a sua pouca fé, eu lembro de Pedro dizendo: Senhor, sou homem de pouca fé, e Jesus vai lá e acode ele. Todas as vezes que Deus olhar para você e se deparar com as suas próprias limitações, Ele não é injusto, Ele é justo. Todas as vezes que Ele olha para as suas limitações e você não tem condições de avançar na tua fé, a mão dEle sempre irá te socorrer com um milagre. Então Jesus diz, Ele chama para Ele: tragam para mim, tragam para mim. E a Bíblia continua dizendo: e ordenou Jesus que a multidão se assentasse na grama. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Nenhum milagre acontece sem organização na vida. Não acontece milagre. Não é assim, vai todo mundo meter na mão. Não, peraí. Todo mundo se assente na grama, na relva, né? Todo mundo sentou naquele lugar que tinha grama. Todo mundo. Sentou todos? Agora vamos começar o processo da multiplicação. Deixa eu te dizer uma coisa: nada na vida sem organização dá certo. As pessoas se perdem no meio do processo, não vai dar certo. Pastor, eu comecei pequeno, começou pequeno e bagunçado, vai dar errado. Agora começa pequeno e bem organizado, vai dar certo. Agora, o primeiro processo de organização no ser humano não é externo, é interno. Quando você organiza as suas emoções, quando você organiza os seus pensamentos, quando você organiza dentro de você as coisas à sua volta, que são externas, elas se organizam também. Porque tem gente que quer começar um processo de coisa até grande. Aquela história, né? Eu quero começar grande. Quem começa grande é monstro. Ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno. Porque é desorganizado em todos os sentidos da vida, em todos os segmentos. O processo da multiplicação exige organização. E o recurso vai se multiplicar. Então, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu. Repita comigo assim: olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. 3 coisas que nós aprendemos, 3 atitudes de Jesus que determinou o processo de multiplicação. Repita comigo assim: primeiro, reconheça. Quando Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, era pouco? Para 20 mil? Era pouco ou era muito? Eu estou pedindo para você falar na carne, porque pela fé era muito. Mas na carne realmente era pouco. Era pouco. Jesus pega o que para os discípulos era pouco, o que para os olhos do homem é pouco, e coloca nas mãos. A Bíblia fala que ele levanta o seu rosto, o seu olhar ao céu, né? É assim que a Bíblia diz? Olha como é que a Bíblia diz aqui. Olhando para o céu, olha o que ele fez. Olhando para o céu, isso significa o quê? Quando eu e você recebemos algo, seja pouco, seja muito, e olhamos para Deus e reconhecemos que veio dele para a nossa vida, é o primeiro passo da multiplicação. Ele pega aquilo, olha para o céu, ele não olha para o homem, tipo, quem foi o menino que deu isso aqui? Não. Sendo o menino, se você for no livro de João, a mesma história diz que um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos e doou para os discípulos. Ok, complementa a história. Mas ele não foi atrás do menino, porque ele sabia que mesmo o menino estava trabalhando a favor de Deus para aquela causa. Ele pega os 5 pães e os 2 peixinhos, olhando para o céu, reconhecendo que há um Deus soberano, altíssimo sobre a tua vida, que proveu aqueles 5 pães e 2 peixinhos, que para os olhos humanos é pouco, mas para o mundo espiritual é o começo da multiplicação. Então o primeiro passo, ele reconhece que Deus enviou o recurso. Você tem reconhecido Deus no pouco, no muito que Ele tem te enviado? Mas é um carro velho que eu consegui, pastor. Uau, é Deus.
Porque tem gente que queria esse carro velho e não tem. Mas pastor, é arroz e feijão que eu estou comendo todo dia. Como é que eu quero esse arroz e feijão, pastor? Comida básica da mesa. Arroz com ovo, pastor. Arroz com zoião, o pessoal fala. Ei, esse arroz com zoião foi Deus que enviou. Você crê nisso? Foi Deus que enviou para você. Te deu saúde, força, graça e permitiu que você tivesse tudo isso e pudesse se alimentar. Tem gente que está numa UTI com sonda em todo lugar, pensando assim, eu só queria comer um arroz com ovo. Escute, a Bíblia fala, dai graças a Deus por tudo. Na hora que Gabriel abriu a porta, está aqui dentro guardadinho, bonitinho, aqui, todo enroladinho. Gabriel abriu uma porta, arrancou uma unha minha aqui do dedo. Arrancou, ela fez assim, ó. Aí eu peguei ela e falei, volta. Falei, vou tentar fazer um implante caseiro aqui. Tá aqui. A Bíblia fala assim, dá graça até quando arrancar a unha do dedo. Por quê? Porque tem gente que não foi a unha, arrancou os dedos todinho num acidente, num problema que aconteceu aí. Dai graças a Deus, que Ele ainda cuida de você, de mim. Não está ruim não, está bom. Ruim está para muita gente. Escute, levantou para cima, ele reconhece que há um Deus que envia o recurso. Depois, o mestre, a Bíblia fala, e depois ele deu graças. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esses 5 pães e por esses 2 peixes. Obrigado. O Senhor não esqueceu de mim. Depois de reconhecer, o segundo passo nosso é agradecer. Você agradece a Deus todos os dias pelo que você tem na mesa, pela família que você tem, pela empresa, pelo trabalho, pelo emprego, pelo salário. Você agradece a Deus pela tua saúde, por acordar com vida. Você agradece a Deus? Em tudo dai graças. Terceira coisa que Jesus nos ensina. A Bíblia diz assim, deu graças e partiu os pães. Essa parte aqui, nós temos que dar uma atenção especial para ela, porque talvez nós tenhamos negligenciado. Reconheça, agradeça e reparta. Tudo que Deus tem feito para a tua vida, para a tua história, toda a bênção que Deus tem derramado sobre você, quem mais tem sido abençoado a partir da tua vida? Por quê? Porque Deus não dá nada para ninguém de forma individualista. Ele não dá para você ficar rico, não. Ele dá para você o recurso, para você abrir uma empresa e dar emprego para 10, 15, 30, 100 famílias. Para abençoar coletivamente um povo. Deus, ele pensa coletivo, ele nunca pensou individual. Ele fala para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Depois ele abençoa Abraão e fala assim, ó, te abençoarei, para que através da tua vida seja abençoada todas as famílias da terra. Ele não deu a benção para Abraão ser abençoado, não, ele deu a benção para Abraão ser abençoado, e a partir da vida, é como um rio que flui. Passa por ele, mas vai para outros, todos são abençoados juntos que estão perto dele. Deixa eu te dizer, querido, e não precisa olhar para o Ministério do Louvor, quem está pregando é eu, amém? Deixa eu te dizer, quem você tem repartido as bênçãos que Deus tem entregado na tua vida? Com quem? Com o que? Onde? Como? Quando? Com o próximo? Com o necessitado? Com a obra de Deus? Com o que você tem repartido o pão? Porque tudo que se reparte multiplica, mas o que não se reparte não multiplica. Pega um pão, reparte em 2, agora são 2. Pega o pedaço e reparte de novo, agora são 4. 4 são 8. 8 são 16. 16, 32. 32 são 64. 64, 128. E não para. O processo da multiplicação não existe se ninguém reparte.
A Bíblia fala que enquanto os discípulos repartiam, tudo se multiplicavam, e tudo se multiplicavam. Como se reparte, pastor, aquilo que Deus tem me dado? Para quantas pessoas você tem dado emprego, você que tem empresa? Quantas pessoas têm sido beneficiadas com o seu trabalho? Quantas famílias têm sido abençoadas, talvez, pela sua postura na empresa? Ou seja, reparte com as pessoas as bênçãos que estão sobre a tua vida. Ou não é só para você, é a partir de você para todos. Sabe quando você reparte? Quando você contrata alguém para arrumar um cano na tua casa. E você não foi tão mesquinho e falou assim: que isso, rapaz, eu vou consertar esse negócio. Você está repartindo, está reconhecendo que existem outras profissões, e se existe é porque as pessoas também precisam do sustento. Então você reparte de forma justa. Eu não tenho nada contra você fazer tudo em casa, viu? Você resolver tudo, se você resolver, amém. Só que é muito bom quando você reparte um pouco também. Tem equilíbrio. Todo mundo precisa comer desse pão. Porque se os discípulos botassem no embornar o pedaço, ele falou: pai, vou botar no embornar aqui, porque eu não sei daqui para frente do deserto se vai ter comida de novo, vai ter multiplicação, vou botar no embornar. A multiplicação parava. Então fala a pessoa do teu lado: não põe nada no embornar não. Multiplica, reparte esse negócio. Essa é a realidade bíblica dos discípulos. Por quê? Porque se tudo passa por esses três princípios, todo o processo de multiplicação passa por esses três princípios: reconheça, agradeça e reparta. Jesus fala assim no processo de repartir. Jesus diz assim: olha, algo importante: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de... Ele está falando assim: reparta, seja justo. O recurso da terra já tem direção, já tem destino. Seja justo com esse destino. Não é? Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Representa o governo, o sistema que nós vivemos. Você precisa comer, você precisa pagar imposto, você precisa... É o César da vida, o César é o sistema que existe, que nós fazemos parte. Aluguel, esse é o César. O que é de Deus? De Deus é reconhecer Deus na sua vida. De Deus é quando você ajuda o necessitado. De Deus é quando você traz o dízimo e a oferta para a casa do Senhor. De Deus é tudo aquilo que você faz para o reino e em prol do reino. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, seja justo com todo o recurso que for em tuas mãos, porque sempre vai ter multiplicação em nome de Jesus. Você crê nisso? Só quem crê dá um glória a Deus bem alto e uma salva de palmas para Jesus. Reconheça, agradeça e reparta. Então Jesus levanta o cesto, ele reconhece que há um Deus poderoso que proveu aquele 5 pães e 2 peixes. Faça isso com o seu pão com ovo. Faz isso com o seu arroz com o zoião lá, com o ovo. Faz isso com a sua bicicleta. Levanta para Senhor, foi o Senhor que me deu essa bicicleta. Tem gente que não tem bicicleta, andando a pé. Ora para o Senhor todo dia. Na África tem muita gente pedindo uma bicicleta. Uma vez foi feita uma campanha das igrejas para mandar mais de 150 bicicletas para a África. Porque o sonho dos africanos é ter bicicleta, gente. Está jogada a bicicleta para todo lado aqui no Brasil. Escute, o problema nosso é que nós olhamos para o lado. Nós somos insatisfeitos. E nós olhamos para o lado, então a bicicleta não presta, tem que ser a moto. Não, depois eu tive moto, fiquei mais de um ano, agora eu quero o carro. O carro é 1.0, tem que ser 2.0, porque 1.0 não presta, pastor. Ah, pastor, o carro, eu preciso de uma caminhoneta. Carro. A insatisfação humana. Mas graças a Deus, se você pode fazer isso, tem o melhor em nome de Jesus nessa terra. Como o melhor dessa terra? É bíblico. Mas eu estou falando para você: se compare com o africano, não se compare com o teu vizinho. Você sempre vai estar na vantagem. Mas a gente se compara com o vizinho do nosso lado. Então parece que de vez em quando a gente perde a vantagem e quer passar por cima, né? Porque isso é uma doença no coração. Agradeça.
pelo que você tem nesse momento. É um carro velho, pastor. Oh, graças a Deus, querido, é um carro velho que leva a tua família, traz para a igreja. Essa chuva aí, louvado seja Deus. Pastor, é uma moto, pega o chuva, pastor. Glorifica a Deus, querido. Que rapidinho você chega, põe uma capa de chuva, resolve tudo. Mas quem tem bicicleta sofre mais. Pastor, eu tenho uma bicicleta. Tem muita gente querendo uma bicicleta. Tem muita gente querendo uma bicicleta. E ganha tão pouco que ganha, ou ele come, ou ele passa fome. Então a escolha dele é ficar de pé, ir a pé, andar a pé. Porque ele não pode ter uma bicicleta. Você tem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Reconheça, agradeça e reparta. Provérbio 11, 24 diz assim. Provérbio 11, 24. A quem dê generosamente e vê multiplicar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. Sábio Salomão disse isso. Tem aqui? Tem não? Põe aí para nós. Põe aí, querido. Acompanha a jornada do pastor aqui. Provérbio 11, 24. Olha lá. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na. Quem não reparte, não multiplica. E quem não multiplica, não prospera, não cresce, não desenvolve. Se você ouvir as palestras com os grandes multinacionais milionários, homens de negócio, eles sempre vão dizer o seguinte: ajudem as pessoas. Ajudem as pessoas. Eu estava vendo a palestra do Silvio Santos esses dias, e ele falando: olha, o que todos nós temos que aprender é que o mundo não gira em torno dos nossos desejos. E que quem chega no topo descobre que a melhor vida é a simples, ele quer voltar para trás. Mas muitas vezes ele não consegue, porque tem todo um processo. O Gugu, aconteceu a fatalidade, mas o que ele foi fazer em Orlando, nos Estados Unidos? Queria ter uma vida simples, uma família, porque estava cansado de pressão, da fama. Ele não estava ligando para dinheiro, não estava ligando para nada disso. Ele queria morar numa simples casa e cuidar da tua família, dos seus filhos. Todos que chegam no topo, eles desejam depois voltar e ter uma vida de classe média, tranquilo. Por quê? Porque o segredo de tudo em Deus é reconhecer, é agradecer e é repartir. O resto se torna uma ilusão. Vamos orar? Coloque de pé, querido, nesse momento. E ter uma vida simples, mas uma vida gostosa, uma vida regrada, uma vida o qual a família é uma prioridade dentro de você. Deus e o teu próximo. A família, Deus, teu próximo, essas três esferas que estão à sua volta, são as três prioridades na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de alguém que quer ter felicidade. É Deus, a tua família e o teu próximo. Eu quero orar com você. E como nós estamos no mês da gratidão, dezembro é o mês de agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida e na nossa história, em nome de Jesus.